nós tratamos de controle estatístico do processo e nós aprendemos a criação de carta de controle, não é isso? Aprendemos a criar a carta de controle pela média das médias, né? Carta de controle pelas médias e a carta de controle pela média das amplitudes ou pela amplitude. E também nós aprendemos sobre capabilidade de processo, identificar se o processo é capaz ou não, ok? Lembrando bem que a capabilidade do processo, capabilidade ou capacidade do processo, né? Eu gosto mais de falar em capabilidade porque capacidade pode dar uma ideia de volume de produção, né? E não é, né? Capacidade de processo, quando a gente está falando de controle estatístico de processo, a gente se refere à probabilidade do processo atender ou não as especificações, né? Então eu não gosto muito de usar capacidade no âmbito do CEP, eu gosto de usar mais capabilidade, tá? Então nós vimos na aula passada um exemplo e eu passei para vocês uma atividade que em princípio era para entregar hoje, né? Então eu estendi a entrega até o dia 18, ou seja, mais uma semana, ok? Perfeito, gente? Bom, vocês três que estão aqui na sala, Rafael, Leonardo e Fernando, deixa eu ver se vocês... porque tiveram dois alunos que entregaram a atividade já, que inclusive eu apontei para que eles fizessem algumas correções, porque eles entregaram inclusive antes da última aula, né? Antes de ter a aula da semana passada, onde eu expliquei como é que se calculava a capabilidade, né? Tá? Então, olha, deixa eu verificar aqui quem foi que entregou. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estou vendo. Tá. Então deixo aqui na atividade 5, controle estatístico de processo. Ó, tem dois colegas que entregou. Deixa eu ver aqui quem foram os colegas que entregaram. Foi o Guilherme Souza e o Wesley Prazeres. Tá? Então não é nenhum de vocês que está aqui. Então eu conversei com os dois e pedi para sinalizei as correções que eles tinham que fazer, né? Bom, gente, então é o seguinte, além dos dois colegas, alguns de vocês também me mandaram por WhatsApp algumas dúvidas, né, referente à resolução do exercício, né? Então eu percebi que ficaram muitas dúvidas sobre a resolução do exercício. Então eu quero usar parte da aula de hoje para fazer junto com vocês, explicar para vocês mais um exemplo. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar basicamente com o mesmo caso da atividade, o mesmo exercício da atividade. A única coisa que eu vou fazer, é claro, eu vou mudar os valores, ok? Vou mudar os valores porque senão aí vocês não praticam, né? Tá? Então eu vou pegar a mesma situação, a mesma descrição do problema, tá? Só vou mudar os dados e nós vamos calcular, eu vou reexplicar novamente como que se identifica se o processo está sob controle, ok? Imprimindo ou plotando ou gerando os dois gráficos de controle de processo, tá? Pela média e pela amplitude, e também respondendo se o processo é capaz ou não por meio do cálculo do CPQ, do CP ou do CPK. Tudo bem? Ok? Tá claro isso então, gente? Tudo bem? Tudo bem, professor? Tranquilo. Beleza. E aí, como nós estamos gravando, então os colegas que não conseguiram entrar na aula hoje, só conseguirem acessar a aula gravada, podem tirar as suas dúvidas. Então, o que eu gostaria de combinar com vocês? Eu vou começar a resolução do exercício. Como nós estamos num número pequeno aqui,
Vocês podem me interromper, fazer algum tipo de pergunta se não entendeu a etapa do cálculo, tá bom? Para que a gente possa eliminar as dúvidas. Tá? Não me deixe falando sozinho, não me deixe no monólogo, tá bom? Bom, então é o seguinte, eu vou pegar esse exercício. O exercício é: pequenas caixas de um sabão em pó são rotuladas com peso líquido de 10 gramas, tá? Com tolerância de mais ou menos 0,7 gramas. O que nós vamos fazer nesse novo exercício aqui, que nós vamos gerar agora em aula, nós vamos alterar um pouco os dados, tá? Então, ao invés dessa caixa de sabão ser rotulada com peso líquido de 10 gramas, eu vou trabalhar com 20 gramas, ok? 20 gramas. Com uma tolerância, a tolerância eu mantenho de 0,7, ou seja, mais 7 menos 7. Então, quer dizer, estará dentro da especificação caixas de 19,3 gramas até caixas de 20,7 gramas. A cada hora, amostras aleatórias com 4 elementos cada amostra são pesadas para controlar o processo. Ok? Então é importante, ó, a cada hora, né, 4 amostras, ok? 4 elementos, né, a cada hora, 4 elementos que compõem cada amostra são pesados para controlar o processo, tá? E é feito isso em 5 diferentes amostras, ou seja, em 5 horas de observação, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? É esperado que o peso líquido seja, estamos alterando, né, de 20 gramas, mais ou menos 0,7 gramas. O desvio padrão continua o mesmo, tá bom? Só tô alterando as dimensões do peso líquido da caixa. Então eu vou pegar essa tabela aqui, ó, e vou copiar aqui numa tabela nova que eu vou criar. Ok? Então vamos lá. Tem um colega pedindo para entrar. Ah, já entrou? Opa, o Guilherme. Ok, Guilherme, boa noite, seja bem-vindo, tá? Estou explicando novamente o exercício da atividade 5 da semana que vem, tá? Bom, gente, aí é o seguinte, olha, aí eu vou pegar aqui, ó, os dados, ó, os dados alterados, né? Olha aqui, gente, ó, eu alterei todos os dados, ó, o peso das caixas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Aí eu alterei os pesos, tá vendo? Ó, eu coloquei 10 a mais em tudo, né? Ó, caixa 1 das 7 horas, 9,8, passei para 19,8. Caixa 2 das 7 horas, 10,4, passei para 20,4. 9,9, passei para 19,9. 10,3, passei para 20,3. Tudo bem, gente? Todos eles o senhor aumentou 10, né? Digamos. Isso, exatamente, tá? Mas por que dessa alteração, professor? Volta rapidinho. Então, por que dessa alteração? Porque como eu vou explicar para vocês novamente como resolve a atividade, como se verifica se o processo está sob controle, que é a primeira parte da atividade, e se o processo é capaz ou não. Eu quero fazer um exercício muito próximo da atividade que vocês terão que entregar, né? Então, por isso eu peguei o mesmo exercício, o mesmo enunciado, e, é claro, eu mudei os valores, né? Porque senão eu respondo para vocês. Ah, tá, claro. Ah, entendi. Para responder, né, professor? Responderia para nós, agora eu entendi. Beleza. A atividade 5 é para Mota, que vocês têm que me entregar semana que vem. Ah, entendi. Beleza, professor. Entenderam? Valeu. Entenderam? Aham, entendemos. Beleza, então é o seguinte. Então tá aqui os novos dados. Então vamos entender aqui, gente, qual que é a primeira parte da atividade. Usando esses dados, construa os limites para uma carta de controle
x pela média e pela amplitude. Então, gente, nós temos que construir uma carta de controle, ou duas cartas de controle, uma pela média e outra pela amplitude. E aí, observando as cartas, responder se o processo está sob controle. Lembram-se, né? O processo vai estar sob controle. Olha aqui o que nós fizemos na aula passada. O processo vai estar sob controle se a variação do processo, tanto pela carta das médias quanto pela carta das amplitudes, estiver dentro dos limites superior de controle e o limite inferior de controle. Olha isso aqui, ó, o exercício que nós vimos na aula passada. Ó, carta de controle pela média das médias, né? É limite superior de controle, limite inferior de controle. Então os dados estão entre os limites. Carta de controle pela amplitude, né? Pela média das amplitudes. Ó, limite superior de controle, limite inferior de controle. A variação do processo está dentro dos limites. Então é isso, né? Nós precisamos identificar se esse processo aqui ele está sob controle. Para que ele esteja sob controle, as variações das cartas, tanto das médias quanto das amplitudes, tem que estar dentro dos limites superior de controle, limite inferior de controle. Para isso, então, gente, nós temos que calcular, temos que construir as cartas. Para construir as cartas, olha, nós temos que usar alguns cálculos. Está aqui os cálculos. Ó. Eu vou copiar aqui e colocar do ladinho aqui para a gente se orientar. Gente, tudo bem até aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo sim, professor. Até agora tá tudo ok. Os cálculos são esse aí que a gente vai usar. Você pode mostrar como é que a gente pode fazer eles? É isso que eu vou fazer agora, tá? Valeu. Então vamos lá, gente. Então o que nós temos? Nós temos que construir duas cartas. Uma carta pelas médias das amostras, né, média das médias, e outra carta pela média das amplitudes. Então vamos lá. Pela média das médias das amostras, né, ou carta das médias simplesmente, nós temos que ter um cara aqui chamado x barra barra. O que é o x barra barra? É a média, né, das médias das amostras. Bom, então vamos lá. Então a gente precisa primeiro, antes do x barra barra, a gente precisa ter um x barra aqui, né? O que é esse x barra? Esse x barra, ele é a média das amostras. Então, gente, muito cuidado, porque alguns que tentaram fazer o exercício, ao invés de calcular a média da amostra, ele calculou a média das caixas. Qual que é a amostra aqui? É a amostra das 7 horas, a amostra das 8 horas, a amostra das 9 horas, das 10 horas e das 11. Então eu tenho que calcular a média, ó, a primeira média aqui, ó, volto a dizer, quem não tem Excel usa a calculadora, ó. A primeira média é a média da caixa das 7 horas, da amostra das 7, que é caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4. Olha lá, eu vou usar duas casas, porque lembra que eu comentei de precisão? Como eu estou calculando média de dados que tem em uma casa, eu tenho que ter o valor mais preciso do que o dado de entrada. Então, por isso eu coloco duas casas, tá bom? Alguns que me mandaram para me dar uma olhada, estava calculando a média aqui, ó. Estava calculando a média na vertical. Tá errado. Por que tá errado, gente? Não é para calcular a média de cada caixa. De caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4. A cada uma hora eu faço 4 medições. Caixa 1, caixa 2, caixa 3 e caixa 4. Né? Se eu calcular, então eu tenho que calcular a média de cada hora que eu faço a medição, que é a média de 4 medidas. Se eu calcular essa média aqui na vertical, gente, eu não estou calculando a média da amostra, eu estou calculando a média de cada caixa. As primeiras caixas que eu medir nos 5 horários vai ter uma média tal, a segunda tal, a terceira tal, a quarta tal. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer a média das amostras, ou seja, da amostra das 7, agora aqui, ó, eu já puxo aqui, ó, amostra das 7 horas, amostra das 8 horas, amostra das 9 horas, amostra das 10 horas e amostra das 11 horas. Tá claro isso, gente?
Sim, a média que a gente tem que calcular é a média da todas as caixas em cada tempo, certo? Exatamente, porque quem é a amostra aí? A amostra é a medida das 7 horas, das Umas 8, caixas. das 9, das 10 e das 11. Não é caixa um, caixa 2, caixa 3 e caixa 4. Entenderam? Sim, então a gente vai fazer a média no sentido horizontal. Exatamente. Exato. Eu acho que o que confundiu o pessoal é que naquele exemplo que eu dei em aula passada, esse aqui, né, ó, eu calculei a média na vertical, né? Mas, gente, é questão de raciocínio, tá? Não é porque está na horizontal ou na vertical. Eu posso muito bem aqui, ó, mudar esses dados e colocar o tempo na horizontal e o valor das caixas na vertical. Não se trata de posição de medida, se trata de lógica, né? Quais são as minhas amostras? A amostra das 7, a amostra das 8, a amostra das 9, a amostra das 10 e a amostra das 11. Então a média que eu calculo é a média para cada amostra. Tá claro, gente? Beleza. Vamos prosseguir. Sim, professor. Agora aqui o seguinte, olha só. Agora aqui, para calcular os dados, para construir a carta de controle pelas médias, eu preciso de um tal de x barra, duas barras, né? O que é esse x barra barra? Esse x barra barra, gente, esse x barra barra, boa noite, quem que entrou? Eu, Eu quem? Pit Bruxo. É o Conan. Ah, tá, o Conan, tá, o Arthur, né? Pit Bruxo, fica difícil esse codinome, né, Arthur? Então vamos lá. É o canal que eu tenho no YouTube há mais de 5 anos. Ah, legal. Beleza. Então, Arthur, eu tô reexplicando o exercício, a atividade que vocês têm que fazer, mas a partir do exemplo parecidíssimo com a atividade que vocês terão que me entregar na semana que vem, tá bom? Bom, gente, então para calcular, olha que interessante, para calcular os limites, tanto superior quanto inferior de controle, para a carta das médias, a gente precisa de um tal de x barra barra aqui. Ó. O que é esse x barra barra? Esse x barra barra, gente, ele é a média das médias das amostras. Então nós temos aqui, ó, a média para cada amostra. O que o x barra barra vai nos pedir? O x barra barra vai nos pedir a média das médias das amostras. Então é só agora aqui eu calcular, ó, eu pedi a média aqui, ó, a média de quem? Dessas amostras todas aqui. De novo, a média dessas amostras todas aqui. Perfeito? Então olha só, ó. Então eu tenho aqui que 80,40 é a média da amostra das 7 horas. Eu tenho que 80,00 é a média da amostra das 8 horas. Eu tenho que 80,80 é a média da amostra das 9 horas. Eu tenho que 80 cravado de novo é a média da amostra das 10. Eu tenho que 19,90, colocar mais uma casa aqui, é a média da amostra das 11 horas. Quem é esse 79 opa, essa média está errada, né, gente? Peraí. Aqui ele está somando. Peraí, deixa eu fazer isso de novo aqui, ó. É média, não soma. Opa, agora foi. Ó, deixa eu ajustar aqui. Ele estava somando os dados, né? Então vou repetir, ó. Eu tenho que a média da amostra das 7 horas é 20,10. Eu tenho que a média da amostra das 8 horas é 20 cravado. Eu tenho que a média da amostra das 9 horas é 20,20. Eu tenho que a média da amostra das 10 horas é 20 cravado de novo, 20,00. E eu tenho que a média da amostra das 11 horas é 19,65. Sendo assim, ó,
a média das médias, né, o x barra barra, é 19,99, tá bom? Eu vou repetir ele aqui nas outras linhas, porque depois eu vou precisar dessas linhas para fazer os cálculos aqui no Excel, tá bom? Quem porventura fazer isso na mão, não precisa colocar todas as vezes não. Vou colocar todas as vezes aqui para facilitar o meu cálculo no Excel. Bom, então vamos lá, gente. Olha só, ó. Então, para a carta das médias, nós precisamos do x barra barra, tá aqui, já calculamos, precisamos do x barra, também já calculamos, né? Na verdade, precisamos do x barra primeiro e depois o x barra barra. Aí nós vamos precisar também, gente, de uma variável A2, ok? Uma variável tabelada. Aí presta atenção, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint da aula passada, ó. Lembram-se dessa tabela aqui? Eu vou copiar ela e trazer ela aqui para o nosso cálculo. Ó, olha só aqui. Essa tabela, gente, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela vai dar para a gente 3 valores que nós vamos utilizar no cálculo. Ela vai dar o valor, colocar aqui, ó, de A2, vai dar o valor de D3 e vai dar o valor de D4. Professor? Oi, pode falar. Desculpa, o x barra barra, como é que você calculou que eu acho que eu boiei nessa parte? Ó, eu não o x prestei barra barra, muito bem atenção. ele é a média das médias das amostras. Então a média de cada amostra não está aqui? Ó, ó, das 7 horas 20,10, das 8 horas 20 cravado, das 9 horas 20,20, das 10 horas Sim. 20 cravado, das 11 horas 19,65. O x barra barra é a média desses valores aqui, ó. Ah, tá. Obrigado. Ok? A média das médias. Beleza? Fechou. Tá. Bom, então, gente, olha só, ó, essa tabela é importante por quê? Porque por intermédio dela eu vou conseguir obter aí os valores dessas variáveis A2, D3 e D4. Tudo bem? Como é que eu vejo esse valor na tabela? Muito cuidado, que teve gente que me mandou exercício para mim dar uma olhada e estava errando isso. Gente, qual é o valor, qual o tamanho da amostra para esse exercício que eu tenho que olhar aqui na tabela? Qual é o valor e me justifica? Quem consegue? Qual é o valor de N que nós vamos procurar na tabela? O valor de 4, né? 4. Quem falou 4? Eu, Fernando. Ô, Fernando, por que 4, Fernando? Porque são 4 amostras, né? Não, é 5, na verdade. Não, 5 horários. Não, são 5 amostras, concorda? 5 amostras. Isso. Quais são as amostras? 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e 11 horas da manhã. São 5 amostras, não são? 5 amostras. Isso. É. Só que nessa tabela a gente vê quantas amostras tem? Não. A gente vê qual é o tamanho de cada amostra. Qual o tamanho da amostra. Então o que tem dentro de cada amostra? Tem 5 amostras, não tem? Isso. O que tem dentro de cada amostra? Não tem 4 medidas? Não tem 4 caixas que a gente 4 pega? caixas. Então, gente, esse tamanho da amostra N é o número de elementos que tem dentro de cada amostra. Então, na amostra das 7 tem 4, na amostra das 8 tem 4, na amostra das 9 tem 4, na amostra das 10 tem 4, na amostra das 11 tem 4. Perceberam, gente? Então tem que ter cuidado. Essa tabela, a gente não pega quantas amostras tem, né? Tem 5 amostras. A gente não pega quantas amostras tem. A gente pega o tamanho da amostra, o tamanho de cada amostra, ou seja, cada amostra tem 4. Olha o exercício que a gente fez na aula passada, o primeiro. Olha só. Olha só o que nós fizemos. Deixa eu pegar aqui o dado aqui para lembrar vocês. Olha o que nós fizemos na aula passada. Nós tínhamos... lembra-se dessa situação aqui? Nós tínhamos... O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos 10 amostras, concordam? Que eram as semanas que a gente media lá o percurso do trabalhador de casa, da sua residência até o local do trabalho. Nós medimos por 10 semanas. Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então 10 era
o número de amostras. Agora, quantos elementos nós tínhamos em cada amostra? Lembra? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Então, tínhamos 5 elementos na amostra. Tanto é que na atividade, que no exercício da aula passada, a gente usou esses dados aqui 5, né? Ó, 0,577 para A2, 0 para D3 e 2,115 para D4. Vamos confirmar? Olha o que nós fizemos na aula passada. Ó, isso aqui ó, nós usamos 0,577 para A2, 0 para D3 e 2,115 para D4. Por quê? Nosso N era igual a 5. Hoje o nosso N não é igual a 5. Nosso N é igual a 4. Então vamos lá. Para N igual a 4, o nosso A2 é 0,728. Então 0,728. Ok? E aí eu repito ele para todos aqui, tá? Para todas as linhas, porque eu vou precisar para poder automatizar o meu cálculo aqui. Tá? Então, esse A2 é o mesmo valor, 0,728. Legal. Quem que é o D3 na tabela? Para N igual a 4, D3 é 0. Então, 0, 0, 0, 0, 0. E quem que é o D4? D4 é 2,282. Ok? Então, vou repetir aqui. Perfeito, ó. Estou repetindo. Então, gente, a gente está buscando as variáveis para o cálculo, tá bom? Então, eu já usei essa tabela, eu vou deletar ela, que eu não vou precisar mais dela. Perfeito. Só que é o seguinte, olha, o que nós vamos precisar fazer agora aqui? Ó? Nós já temos todas as variáveis que para calcular os dados, para a gente construir o gráfico de controle pelas médias, que ele nos pede, né? Ó, nós temos x barra já, nós temos x barra barra, nós temos A2, nós temos faltou o R barra, né? Faltou o R barra. Quem que é o R barra, gente? Quem que é o R barra? O R barra é a média das amplitudes, né? Só que para calcular a média das amplitudes, para calcular o R barra, a gente precisa primeiro calcular o R, né? O que é o R? O que é o R em cada amostra aqui? A amplitude é o maior valor menos o menor valor. Tudo bem? Então, olhando para essa primeira amostra aqui das 7 horas, me ajudem aí, gente, respondem para mim. Olhando para essa amostra das 7 horas, qual que é o maior valor? 20,4. Qual que é o menor? 19,8, né? 19,8. Gente, é fácil, né? É fácil quando só tem 4 elementos na amostra, né? Então, por isso, ó, eu gosto de usar o Excel, porque ele não deixa a gente errar. Imagine se fosse 100 elementos na amostra. Você teria que ir de fora a fora e conferindo para ver qual que era o maior, qual que é o menor, né? Então, o Excel, ele tem uma função que eu gosto de usar, né? Que chama-se máximo. Né? Aí ele pergunta o seguinte: máximo de quem? O máximo desses caras aqui. Então eu quero o máximo deles menos o mínimo, né? Porque aí vai me dar amplitude. Ele vai varrer nos dados quem que é o valor máximo, quem que é o valor mínimo e vai me dar a diferença entre eles. Tá? Quem não sabe usar Excel, faz na mão, não tem jeito. Beleza? 0,6, né? E aí eu puxo aqui para baixo. Ó. Tá vendo? Ali, é o máximo menos o mínimo. O máximo menos o mínimo. O máximo da amostra menos o mínimo da amostra. Quer ver como dá certinho aqui no Excel? Eu vou pegar a última amostra das 11 horas. Ele fala que a amplitude é 0,8. Vamos ver? Quem é o máximo valor aqui? 19,90, não é isso? Ó, 19,9. Né? Quem que é o mínimo? 19,1. Então, 19,9 menos 19,1 dá 0,8. Tudo bem? Beleza? Bom,
Agora, gente, eu calculei o R, né, que é a amplitude, agora eu posso calcular o R barra. O que é o R barra? É a média dos R's, né? É como o X barra barra, é a média do X barra. O R barra é a média das amplitudes. Aqui, ó, a média dos R's. Então, olha só. Então vai dar aqui, ó, vou trabalhar com duas casas, vai dar 0,60, né? E aí, claro, né? Claro que a gente puxa aqui para os demais, né? Ok? Então a gente repete aqui, né? Porque é o mesmo valor, então a gente vai precisar depois para automatizar o cálculo aqui no Excel. Então, gente, olha só quantas variáveis a gente calculou, né? A gente calculou, ó, x barra barra, A2 que vem tabelado, D3 vem tabelado, D4 que vem tabelado, R, calculamos, e R barra, tá? Então eu vou chamar isso aqui, para organizar a nossa planilha, eu posso chamar isso aqui de variáveis. Variáveis para cálculo, tá? Isso, fica à vontade. Variáveis para cálculo. Então veja que a gente não calculou ainda os elementos para a carta de controle, né? Só estamos calculando as variáveis necessárias para tal, né? Ok? Deixa eu dar uma organizada aqui nessa planilha, só para ficar visualmente melhor apresentável, né? Ok? Então vamos lá, para ficar visualmente melhor apresentável. Bom, feito isso, feito o cálculo, opa, falta aqui, deixar ela formatadinha, organizadinha, né? Legal. Bom, eu calculei as variáveis. Agora eu consigo fazer os cálculos que eu preciso para plotar o gráfico de controle da média das médias das amostras, tá? Então eu vou precisar do limite superior de controle, do limite inferior de controle. Olha o que nós fizemos na aula passada, né? Então a gente precisa do limite superior, do limite inferior e da média, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui, a gente precisa do limite superior de controle, limite inferior de controle, e a gente precisa da média. Gente, como o gráfico é da média das amostras, então essa média é o próprio x barra barra. Ok? Então essa média é esses dados aqui, ó, x barra barra. Posso até copiar direto já. Ok? Opa, mano, vou ter que digitar. Então esses dados aqui, ó, é o próprio x barra barra, tá? Que é o 19,99. Como o gráfico de controle é o gráfico de controle pela média das médias, então o valor médio já é a própria média das médias. Ok? Perfeito. Bom, e agora, quem que é o limite superior de controle? Gente, o limite superior de controle, olha a formulinha aqui, vou até ampliar aqui para vocês verem. Ó. Olha a formulinha, é essa daqui. Ó. Quem que é o limite superior de controle? Limite superior de controle vai ser igual a x barra barra. Quem que é o x barra barra? Né? Temos aqui, ó, é o 19,99, igual ao x barra barra, mais, ok? Conforme a fórmula, mais quem? Mais o A2, quem que é o A2? Esse cara aqui, ó. Quem não tiver no Excel faz na calculadora, né? Esse cara aqui, vezes quem? Vezes o R barra. Quem que é o R barra? É a amplitude, tá aqui o R barra. Beleza. Feito isso, dou Enter, né? A vantagem, ó, que
que eu posso, preenchendo todas as linhas, eu posso puxar aqui. Ó. Tá vendo? Então Professor, o limite superior de controle é um único, né? Um único valor. Deixa eu deixar 2 casas decimal aqui apenas. Tudo bem, gente? 20,43. Ficou alguma dúvida? professor, Pode falar. o R barra, ele é dado com a média do R? Exatamente, exatamente. O R barra é dado pela média dos R's. Então olha só, ó. Então a fórmula pede aqui o R barra, né? Quem que é o nosso R barra? Ó, é 0,60. Por quê? Porque o R barra a gente verificando aqui, ó, como é que a gente calculou ele, ó? Pela média de todos os R's, tá vendo? OK? Fechou. Gente, em matemática, tudo que é barra é média. Então, quando eu falo R barra, eu estou falando a média dos R's. Quem é R? Amplitude. Quando eu falo X barra barra, ó, quando eu falo X barra, média do X. Quando eu falo X barra barra, é a média do X barra. Entenderam? Então, a palavrinha barra em matemática sempre quer dizer média. Tá legal? Bom, calculamos aqui o limite superior de controle. Vamos agora calcular o limite. Vamos calcular agora o limite inferior de controle. Então vamos lá? Então, o limite inferior de controle vai ser quem? Ó, o que está aqui. Ó. Novamente vai ser o x barra barra. Então, o limite inferior de controle vai ser o x barra barra, ok, né? X barra barra, menos agora, ao invés de mais, agora menos, né? Mais porque é limite superior, menos porque é limite inferior. Valor de A2, que já está aqui, ok? Vezes quem? Vezes o R barra, ok? Então, Enter. Olha lá, vamos deixar 2 casas, né? Vamos deixar 2 casas. Ok, 2 casas. E eu puxo aqui, ó, que vai ser igual todos os dados. Beleza? O que nós temos aqui, então? Nós temos o limite superior de controle, nós temos o x barra, né? O x barra barra, que é a linha média do gráfico, e nós temos o limite inferior de controle, tá? Deixa eu também deixar bonitinho aqui a planilha, né? Porque agora a gente já tem condição de plotar esse gráfico de controle pela média das médias, ok? Professor, Oi. o limite inferior. Ali embaixo ele tá falando que ele vai pegar o D3 vezes o R barra, certo? Ali embaixo. Não, mas Não, é em cima, não, porque tá. aqui embaixo Tava é a outra mostrando. carta, é a carta da amplitude. A gente está aqui em Sim. cima, na carta da média das amostras. Beleza. Entendeu? Vamos chegar nisso já já. Então, por isso aqui, eu vou até distinguir aqui, tá? Que carta é essa? Carta a carta das amostras, da média. Tudo bem? Essa é a carta da média. Tá? Não é a carta da amplitude. Perfeito, gente? Certo. Tá, então vamos lá então plotar esse gráfico. Como é que a gente faz para a gente criar esse gráfico? Ó, como é a carta da média, tá? Como é a carta da média, tá? Se alguém quiser ser mais rigoroso, é carta da média das médias, tudo bem? Vai ficar mais rigoroso ainda. Como é a carta da média das médias, né? Então, ou melhor, fica melhor, esse dois dados fica ruins. Carta pela média das médias, fica melhor. Bom, como é carta pela média das médias, eu tenho que selecionar quem aqui? Eu tenho que selecionar a média de cada amostra, o x barra, beleza?
Tá? Ó, tá vendo que eu seleciono a partir do título, né? Eu não seleciono só os valores, seleciono o título também, porque ele já vem na legenda. Ó, seleciono a média das amostras. E aí, gente, ó, eu seleciono, para quem for fazer no Excel, eu seleciono agora os limites, né? Limite superior de controle, limite inferior de controle e a média, a linha média. Ok? Então selecionei essas 4 colunas que me interessam. Por que essas 4 colunas me interessam? Porque esse x barra vai ser os pontos distribuídos no gráfico. O limite superior de controle vai ser a linha de cima, limite inferior de controle vai ser a linha de baixo e o x barra barra vai ser a linha média. Ok? Então selecionado essas 4 colunas, vou inserir nesse gráfico aqui de linhas, ó. Olha lá. Olha o que ele já me dá aqui. Eu vou chamar aqui, ó, exatamente como está no título lá da planilha, eu vou chamar aqui de carta pela média das médias. Beleza, gente? Olha só. Então, carta pela média das médias, tá? Esse cara aqui, quem que ele é? Ele é o limite superior de controle. Qual o valor dele, ó? O valor dele, ó, é 20,43, ó. Já tá aqui, tá vendo, ó? Ó, vermelho, LSC, limite superior de controle, 20,43. Quem que é o LIC, o amarelo? É o limite inferior de controle. Deixa eu colocar o valor dele aqui, ó. O valor dele é 19,55. Beleza. E esse cara aqui do meio, ó, é o x barra barra. Ou linha média, tá? Quem quiser colocar linha média também é a mesma coisa. Então a linha média, qual o valor dela? 19,99. E o que me importa aqui é esses dados em azul. Por quê? Esses dados em azul é os dados coletados, é o x barra, né, de cada amostra, tá vendo? Então eu vou pedir aqui para mostrar aqui os dados de cada amostra. Beleza? Gente, então vamos lá, agora com vocês. Exceto o Fernando, tá bom? Eu gostaria que outro além do Fernando falasse, tá? Porque o Fernando é muito participativo. Eu pergunto para vocês, por essa carta de controle, por essa carta pela média das médias, esse processo está sob controle? Por quê? Tá sim, professor. Por quê, Guilherme? Porque tá dentro dos padrões, ele não tá passando do mínimo e também não tá passando do máximo. Exatamente, quer dizer, os dados coletados, as médias das amostras, porque, gente, é isso que esse azul é, né? Esse azul é esse cara aqui, ó, x barra, é a média de cada amostra. A média das amostras estão dentro do intervalo de controle estatístico do processo. Qual que é o intervalo? O limite superior de controle e o limite inferior de controle. Então a gente Entre a laranja e a amarelinha, né? Isso, o limite inferior de controle é amarelinho. Então, gente, por essa carta de controle pela média das médias, a gente pode dizer que o processo está sob controle. Tudo bem? Beleza. Positivo. Só que é o seguinte, acaba por aí? Não, porque a gente tem que construir 2 cartas. A gente tem que construir a carta pela média das médias e a gente tem que construir a carta pela média das amplitudes. Então vamos lá, a primeira carta foi feita. Vamos jogar lá para baixo, né? Vamos jogar lá para baixo que a primeira carta está pronta. Depois a gente compara. Beleza. Primeira carta está intacta, ó. Primeira carta está intacta aqui embaixo. Beleza. A segunda carta que nós precisamos construir é a carta pelas amplitudes, ok? Pela média das amplitudes. Então eu vou até fazer o seguinte, copiar esse quadro aqui do lado,
porque eu vou utilizar um quadro parecido. Ó, só que vai ser, esse quadro vai ser carta pela média das amplitudes. Tudo bem? Então, ó, pelas amplitudes, tá aqui, né, ó. Ó, pelas amplitudes, o que que a gente precisa? A gente precisa do R barra. O R barra a gente já tem, ó, o R barra aqui na coluna L. Pelas amplitudes, a gente precisa do D4. D4 a gente já tem aqui nas variáveis também. E a gente precisa também do D3. Já temos também. Então, vamos lá. A diferença é que a linha média do gráfico das amplitudes não é o X barra, é o R barra. Ok? O R barra que nós já temos, ó, é 0,60. Que vai ser a média do nosso, a linha média do nosso gráfico de controle. Ok? Então, olha lá. Aqui. Igualzinho. Ok. Igualzinho. Beleza. Quem vai ser então o nosso limite? Quem vai ser então o nosso limite superior de controle? Então vamos lá. Igual a. Quem que é o limite superior de controle para a carta da amplitude? É o D4 vezes o R barra. Quem que é o D4? O D4 está aqui, ó, 2,282. D4 vezes quem? Vezes o R barra. O R barra nosso, né? Ele já é conhecido, que é a média das amplitudes. Tá legal. Ó, já achamos 1,37. Então vai ser igual para todo mundo, né? Esse 1,37 aqui é apenas um limite superior de controle, mas como eu estou no Excel, para poder automatizar os cálculos, eu lanço em todas as linhas. Tá? Quem que é o limite inferior de controle? Vamos lá? Para a carta da amplitude é o D3. Quem é o D3? É 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Mas vamos completar a fórmula. D3 vezes o R barra. Então, R barra está aqui, né? Beleza. Ó, vai dar 0 para todos, né? Ok? 0. Zero para todos. Bom, então olha só, gente. Para a gente construir, então, a carta de controle pela média das amplitudes, nós vamos precisar dos 4 valores, né? Ó, sempre de 4 valores. Vou pegar o gráfico anterior, ó. Precisamos de 4 valores: limite superior de controle, limite inferior de controle, a linha média e precisamos dos dados coletados, ok? Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Quem são os dados coletados para esse gráfico? É o R, né? Porque o gráfico de controle agora é pelas amplitudes. Então vamos pegar aqui o valor de R, selecionei, e esses outros 3 valores aqui, né? Limite superior de controle, né? O próprio R barra e o limite inferior de controle. Beleza. Então eu vou lá no gráfico, inserir. Se fosse na mão, teria que construir isso, né, ponto por ponto, né? Então esse gráfico aqui. Beleza, ó. Eu vou jogar ele lá para baixo para que eu possa conferir com o outro, tá bom? Para que a gente possa lado a lado comparar os dois. Ó, o gráfico da esquerda. Deixa eu aumentar um pouco mais para ficar do mesmo tamanho para a gente poder comparar melhor. O gráfico da esquerda é a carta pela média das médias. Então deixa eu já mudar o nome aqui, né? Na verdade, esse gráfico também é a carta pela média das amplitudes.
beleza? É a carta pela média. É a carta pela média das amplitudes. Aí nós vamos lá, olha só. Quem que é esse carinha vermelho aqui, essa linha vermelha? É o limite superior de controle. Então vamos colocar o valor dele? Limite superior de controle, ó, 1,37. Legal. Lembra que o limite inferior deu zero? Por isso que ele está na linha do zero. Ó. Vamos adicionar o rótulo dados, ele é zero. Beleza. E aqui o R barra, né? O R barra vai ser o 0,6, né? Que nós calculamos. Isso, só que eu quero só... Deixa eu pegar só um aqui. Isso, e agora eu quero aqui os dados de R, né? Ou seja, os dados coletados. Ok? Gente, alguém abre o microfone aí, ou escreva no chat. Essa carta de controle pela média das amplitudes, ela não indica que o processo está sob controle? O que vocês acham? Sim, e por quê? Acho que sim, né, professor? Porque ela também está dentro dos padrões. Está dentro dos padrões, é isso? Está dentro dos padrões. Então veja bem, gente, olha só. Olha, para responder a nossa pergunta do exercício, olha só, ó, usando esses dados, construa os limites para uma carta de controle X pela média e pela amplitude. A gente fez isso. Responda se o processo está sob controle. Então, gente, para a gente chegar à conclusão que o processo está sob controle, quer dizer o seguinte, quer dizer que com essas medidas que nós coletamos, né, com esses dados que nós coletamos, nós percebemos que tanto pela carta da média das médias, quanto pela carta da média das amplitudes, tá, não tem nenhum dado médio de cada amostra que sai fora dos limites. Então isso quer dizer que o nosso processo está sob controle. Nós só podemos garantir que o processo esteja sob controle, gente, quando as duas cartas apresentarem o processo sob controle. Se alguma carta mostrar o processo fora, aí o processo não está sob controle. Entenderam? Sim. Professor. Pois não, pode falar. Nessa segunda carta pela média aí das amplitudes, que o senhor tinha pego o superior, sim, o R barra, certo? Sim. Não, o R. Esse 06 é o R. O azul é o R, que é o dado de cada amostra, e esse cinza é o R barra, que é a média dos R's. Certo. Antes o senhor tinha pego o outro, certo? Que foi o... No outro gráfico tinha sido o X barra barra, certo? X barra, exatamente. É isso mesmo. Beleza. Nesse daí, por que foi o R? Porque é a média pelas amplitudes. Quem que é a amplitude? É R. Entendeu? Beleza. Ó, aqui, ó, como a carta é pela média, eu pego a média, 19,99. Aqui, como o gráfico é pela amplitude, eu pego a amplitude, né, a média da amplitude, 0,6. Entendeu? Professor? Sim. O cálculo da amplitude, você pode mostrar mais uma vez, por favor, como é que você fez? Posso. Então vamos lá, olha só. A amplitude é R. Amplitude de cada amostra. Quem que é a amplitude da amostra das 7 horas da manhã? Às 7 horas da manhã nós tivemos 4 caixas que foram pesadas. Como é que a gente calcula a média? Né? Como é que a gente calcula a amplitude? A gente pega o maior valor, que foi 20... Professor, desculpa. Oi. Desculpa. O Coran está perguntando ali no grupo. Ele falou que ele tá sem microfone. No grupo não, no chat. Sim. Ele falou que tá sem microfone, só que ele se perdeu no limite superior de controle e no limite inferior de controle. Tá bom. Ele tá pedindo pra alguém responder ele.
Legal, legal. Eu vou voltar lá, mas antes deixa eu responder a sua pergunta. Né? Como é que eu calculo o R de cada amostra? É o valor máximo menos o valor mínimo. Qual o valor máximo da primeira amostra aqui das 7 horas? Não é o 20, É o. 20,4? Isso, 0,4. E qual que é o menor valor? É o 19,8. Então, 20,4 menos 19,8. Não dá 0,6? Isso. Tá? Aí eu faço isso para todas as amostras, né? Para 5 amostras. E aí o R barra barra o R barra, desculpa, é a média do R. Então é o único valor que eu calculo a partir dos valores de R. Tudo bem? Sim, sim. Tá? Bom, então voltando lá à pergunta do Arthur, né? Como é que a gente calculou aqui? O R barra está claro, 0,6. Como é que a gente calculou o limite superior de controle e o limite inferior de controle para essa carta da média das amplitudes, né? Então olha só, ó. Então o limite superior de controle na carta das amplitudes, pela fórmula aqui, ó, quem que é o limite superior de controle? É o D4 vezes o R. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o D4 que está aqui, ó, 2,282 vezes o R, que é 0,6, né? Então deu 1,37, ok? Então 1,37 para todas as linhas aqui, eu repito. E o limite inferior... Professor. Oi? Ele perguntou onde que acha o valor do D4. É na tabela, É Conan. tabelado, né? Vou voltar lá. Olha só. Sim. Ó, lembram-se de 2 aulas atrás, quando nós começamos a estudar controle estatístico de processo? A gente mostrou essa tabela aqui, ó. O que é essa tabela? Essa tabela, ela dá os valores para a gente das variáveis A2, D3 e D4. A partir do quê? Do tamanho de quantos elementos tem na amostra. Nesse caso aqui, a gente tem 5 amostras, só que em cada amostra tem 4 caixas. Então, qual o tamanho de cada amostra? 4. Então, a gente vem aqui na linha do tamanho da amostra 4, ó. Aí o A2 é 0,728, foi o que a gente fez aqui, ó. O D3 é 0, foi o que a gente colocou aqui. E o D4 é 2,282. Está aqui, ó. D4, 2,282. Tudo bem, gente? Professor, Sim. ó, eu tô fazendo eu tô fazendo a questão, já que você mudou os valores, eu tô acompanhando junto. Eu vi que o seu limite superior de controle da amplitude foi números iguais. O meu não foi, porque tipo, a gente tem que pegar o D4 e multiplicar pelo R ou pelo R barra? Vamos lá. Repete de novo, cortou aqui. Eu não entendi bem o que você perguntou. Repete. É que assim, eu vi que ali no seu limite superior de controle da carta das amplitudes, Tá. os números foram iguais. Sim. Eu tenho que multiplicar o D4 pelo R barra ou pelo R? Ó, limite superior Do R barra, certo? D4 pelo R barra. E vai ser Beleza. vai ser sempre o mesmo valor. Ó, perceba o seguinte, tanto na carta das médias, quanto na carta pela média das amplitudes, o limite superior de controle e o limite inferior de controle são sempre iguais. Por quê? Eles são uma reta no gráfico. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. A carta pela média das médias. Ele é uma reta no gráfico, ó. Ele é uma reta no gráfico. Aqui pela média das amplitudes. Ele é uma reta no gráfico. Ele é uma reta no gráfico. Então por isso que esses dados aqui Sim. são sempre iguais. Entendeu? Entendi. Tá. E qual é o nome? O limite inferior é o D3? Aqui é a fórmula. D3 vezes R. Beleza, é porque eu tô um pouquinho embaçado pra poder ler, então tô perguntando. E como D3 é 0, D3 é 0, né? Então, por isso que o limite inferior de controle dá 0. É 0, né? Tudo bem, gente, até aí? Fechou. Tá. Bom, então olha só, gente. Nós respondemos e resolvemos a primeira parte do exercício, tá? Qual é a segunda parte do exercício? É calcular CP ou CPK para responder se o processo é capaz. Então presta atenção. Tudo isso que nós fizemos até agora,
foi para verificar se o processo existente está sob controle. Se esses dados aqui coletados até então estão sob controle. Se o processo está sob controle. Agora, nós não queremos só saber se o processo está sob controle. Porque isso nós já sabemos. O que nós queremos saber? Nós queremos saber se o processo ele é capaz ou não. Ou seja, se o processo tem capabilidade. E o que quer dizer isso, gente? É a probabilidade que esse processo tem de atender às especificações. Então, uma coisa importante, quando a gente calcula as cartas de controle, nós estamos verificando o presente do processo. Ou seja, tudo que foi tudo que está coletado. Quando nós calculamos a capacidade ou a capabilidade do processo, nós estamos querendo prever o futuro do processo. Esse processo vai continuar. Se ele vai continuar, qual que é a probabilidade dele continuar certinho atendendo às especificações? Entenderam, gente? Entenderam a diferença? Mais ou menos, professor. Olha só, gente. Atualmente, esse processo não está sob controle? Sim. Né? Agora eu vou calcular a capabilidade. A capabilidade vai me dizer se no futuro ele vai continuar sob controle, ele vai continuar atendendo às especificações. Por quê? Porque esse processo não para aqui, né? Eu coletei essas 4 amostras Só os horários, né? em 5 horas. Mas eu posso coletar amanhã de novo, posso coletar segunda-feira, posso coletar terça, quarta. Entenderam? Então quer dizer, os gráficos de controle, gente, eles me dão uma ideia do momento, do presente do processo. A capabilidade me dá uma ideia de futuro, de probabilidade de continuar dentro das especificações. Tudo bem? E aí, eu só calculo capabilidade se o processo está sob controle. Se o processo estiver fora de controle, gente, não tem como calcular a capabilidade. Então, se, por exemplo, nesse exercício, se eu dissesse para vocês, calculando o CP ou CPK, responda se o processo é capaz. E se vocês identificassem que o processo está fora de controle, acabaria aí o exercício. Porque só dá para calcular a capabilidade se o processo está sob controle. Entenderam? Sim. Caso não estivesse sob controle o processo já nessa tabela, a gente não conseguiria fazer a capabilidade. Exatamente. Exatamente. Então, o Arthur está perguntando, né? Eu vou fazer todos os cálculos na mesma tabela, viu, Arthur? Se você for fazer na mão também, você pode fazer tudo na mesma tabela, tá legal? E é aquilo que o Fernando tá comentando aí, né? Esse exercício é o mesmo exercício que vocês vão ter que entregar. É o mesmo exercício, só que é claro, com valores diferentes, né? Porque senão eu respondi o exercício para vocês e vocês não iam treinar e aprender, né? Sobre LC e LSC. Exatamente, não entendi direito o que você perguntou, mas é na mesma tabela, claro. Pode fazer na mesma tabela, pode ser. Na aula passada eu fiz separado, né? Na aula passada, o exercício da aula passada, deixa eu ver. O LSC eu fiz fora, ó. Na aula passada o LSC e o LIC eu fiz na aula passada. Aqui nessa aula eu estou fazendo junto, mas tanto faz. Então o que é importante é o valor. Tá bom? Beleza? Certo, para a construção do gráfico, né? Isso. Beleza. Bom, gente, então vamos lá. Então nós podemos sim calcular a capacidade ou a capabilidade do processo. Por que podemos calcular? Podemos calcular porque o processo está sob controle. Tá legal? Bom, agora, gente, nós temos que tomar uma decisão muito importante. Qual que é a decisão que nós vamos ter que tomar? Para calcular a capabilidade, nós temos 2 formas de calcular. Ou a gente calcula por CP, né? Ou a gente calcula por CPK. Tá? Como
é que a gente sabe que a gente usa um ou outro? Eu vou até buscar a fórmula aqui, ó. Ó, eles estão nessa fórmula aqui, ó. Nessa tabela aqui. Essa tabela aqui é a tabela de fórmulas do CP e do CPK. Só um instante que tem alguém querendo entrar na aula aqui. Ah, o Artus, ele saiu? Ah, agora ele entrou como Artus. Então é o seguinte, olha. Então essa tabela aqui, ó. Então é a tabela de fórmula do CP e do CPK. Então eu vou colocar lá em cima do lado da nossa planilha, tá bom? Nossa tabela, né? Beleza. Então vamos lá. Olha só, deixa eu reduzir um pouco mais para... Ó, essa é a nossa tabela. Bom. Ô, gente, então é o seguinte. Como é que a gente sabe se a gente usa CP ou CPK, né? Então, gente, preste atenção, importante agora nessa informação. Qual que é a média das médias do nosso processo? Qual que é, gente? A média das médias do nosso processo? É x barra barra? X barra barra. Qual o valor de X barra barra? Nossa. 19,99, né? Ó, 19,99. É isso? Confere? É. Confere. Uhum. Isso. E qual que é isso aqui é a média do nosso processo, tudo bem? Qual que é a média da nossa especificação? A média da especificação é aquilo que é especificado no projeto. Qual que é a média da nossa especificação? Vamos ver no exercício? Ó, diz o seguinte. Pequenas caixas de sabão em pó são rotuladas a um peso de... Nós mudamos para 20, né? Nosso exercício aqui. 20 gramas com uma tolerância de mais ou menos 0,7. Ô, gente, então olha só. A nossa média de especificação é 20 cravado. Ó, é 20,00. Mais ou menos 7. 20,00. Qual que é a nossa média do processo? 19,99. Vocês estão percebendo, gente? Tá claro? Sim, isso, sim. gente? Tá claro? Então, olha Uhum. só. Sim. Se a média do processo for igual à média de especificação, nós usamos CP, o cálculo do CP. Quando a média do processo for diferente da média de especificação, nós usamos CPK. Ok? Então, no caso, a gente usa o CPK? Usamos CPK. Tá? Então, a tabela aqui diz, ó, CPK, mede a capacidade de processos que não estão centrados. O que é o processo que não está centrado? A minha distribuição, o centro da minha distribuição de dados aqui, obtidos no processo, é 19,99. E o centro da minha média é 20. Então, o processo não está centrado. Se de repente o X barra barra nosso fosse 20, tá? E a média da especificação fosse 20, beleza, a gente ia usar CP. Mas como é diferente, nós vamos utilizar CPK. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Tá, mas só para ter certeza então, professor. Se o X barra barra, que fosse a média, fosse 20, a gente usaria o CP. Exatamente. Caso não a gente usa o CPK. E se caso ele ter passado dessa tolerância, a gente usa outro padrão?
Não, se porventura é que a média encontrada está menor, né? 19,99. A média de Isso, especificação é tá dando 20. intolerância. É só que é o seguinte, se a média do processo fosse maior, também Não estaria no. utilizaria CPK também, porque não é igual, entendeu? Independente para que Ah, lado beleza. esteja, não é igual, tá? Ó, Certo. eu falei disso na aula passada, tá vendo? Ó, entretanto, a simples média de CP pressupõe que a média da variação do processo está no ponto médio, ou seja, variação do processo igual a variação de especificação. Mas é comum que a média do processo esteja deslocada em relação à faixa de especificação. Nesse caso, é necessário utilizar o índice CPK. Vocês estão vendo? Então, quer dizer, quando a média do processo é igual à média de especificação, CP. Quando a média do processo for diferente da média de especificação, CPK, que é o caso aqui, ó. A média do processo é 19,99 e a média da especificação nossa é 20. Beleza? Então nós vamos usar CPK. Mas como é que calcula CPK? CPK, gente, está aqui na tabelinha, é o valor mínimo de CPS e CPI. Né? Então tudo bem. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos criar mais uma. Vou criar mais uma tabelinha aqui. Ó. Tá? Eu vou chamar aqui de, que interessa pra gente, é o CPK. Né? Só que para o CPK a gente precisa primeiro do CPI, o CPS e do CPI. Ok? Aí por último a gente calcula o CPK. Ok? Bom, aqui é um único valor, tá? Então eu não vou repetir ele todas as vezes não, porque a gente só precisa dele uma vez. Então vamos lá? Então olha só. Como é que nós vamos calcular o CPS? Por quê? O nosso CPK vai ser o menor valor entre CPS e CPI. Tá bom? Então vamos lá. Quem que é o CPS? O nosso CPS é quem? Ó, é o limite superior de especificação menos a nossa menos a média estabelecida, né, especificação, dividido por 3 vezes desvio padrão. Tá? Então vamos lá. Quem que é o nosso LSE? Veja, não é LSC. LSC é limite superior de controle. É no gráfico. Agora é LSE, limite superior de especificação. Vamos voltar na descrição do nosso exercício. Ele não fala que, olha aqui, ó, que o peso esperado é 20, no nosso caso, eu mudei, né? 20 gramas mais ou menos 0,7. Então quem que é a média aqui? É 20. Quem que é o limite superior? 20. É 20,07, não. 20,7. Quem que é o limite inferior? É 20 menos 0,7. Então é 19,3. Exatamente. Então o que nós vamos fazer aqui então? Olha, quem que é o CPS? É o limite superior de especificação, que nós vimos que é 20,7, menos quem? Menos a média. A média é 20, não é isso? A média é 20, tá? Tudo isso dividido por 3 vezes... Ô, gente, ele pede agora um valor que é dado, tá? É dado, tá? Esse valor, se não for dado também, dá para calcular, tá? Mas normalmente ele é dado. Então, cadê aqui o desvio padrão? Opa, desvio padrão é esse cara aqui, ó. Desvio padrão do processo. 0,23,53. Ok? Então eu vou lá, ó. Vezes 0,23,53. Beleza? Dou Enter. Dou Enter. Vamos lá. Deixa eu alinhar ele aqui. Peraí.
Ficou no lugar errado aqui o parênteses. Agora, isso agora vai acertar o valor aqui. Isso. Olha lá, gente, quanto é que deu? 0,99. Beleza? Vou até colocar maior em negrito. Então, o CPS deu 0,99. Tudo bem até aí, gente? Vamos lá para o CPI. Quem que é o CPI? Igual. CPI é igual a quem? A média, né? A média de especificação, que é os nossos 20, menos quem? Limite inferior de especificação, que é o 19,3, né? Porque a caixa pode ter de 20 gramas, mais ou menos 0,7 gramas. Então, ok. Tudo isso dividido por quem? Dividido, ó, estamos calculando CPI, por 3 de novo, vezes quem? 0,2353, não é isso? Que é o desvio padrão. Ok? Então vamos lá. Então tudo isso vai calcular e vai nos dar quem? Enter. Ó, também duas casas, né? Duas casas. Também deu 0,99. Gente, agora tem lógica da igual, né? Qual que é a lógica? Porque o limite superior de controle, ele está a 0,7 da média. E o limite inferior de controle também está a 0,7 da média. Então, por isso, os dois valores são iguais, tá bom? Então, quem que vai ser o CPK? Ó, se os dois valores fossem diferentes, o CPK seria o menor valor entre os dois. Como os dois são iguais, então o CPK é 0,99. Ok? Então tá lá o CPK, ó, igual a 0,99. O que que isso quer dizer? Ó, eu até vou até destacar ele aqui. Ó. O que que isso quer dizer? Esse processo é capaz ou não? Vamos ver? Olha o nosso material aqui, ó, de aula. O que que a gente falou nesse material de aula? Ó. A gente comentou, ó, olha isso aqui. Eu vou projetar para vocês verem. Quando o CP ou CPK, né, qualquer valor de capabilidade, for maior que 1, o processo é capaz. Quando o CPK for menor que 1, o processo é incapaz. Então, olhem só, o nosso CPK aqui deu 0,99. Alguém pode falar, professor, mas ficou tão pertinho de 1, né? Gente, olha só. Deixa eu colocar mais casas decimais aqui para vocês verem. Ó, não ficou pertinho de 1, né? Olha como fica... Olha como... Na verdade, ele é isso aqui, né? Esse cara aqui, né? Ó, que é igual, né? Então, não é tão pertinho de 1. 0,99164 e por aí vai, né? É claro que quando a gente reduz para duas casas decimais, parece que está pertinho, né? Ó, 0,99. Professor, mas está tão perto de 1? Está perto de 1, mas não é 1. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que esse processo ele é incapaz, né? O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, que há possibilidade de que esse processo, lá na frente, ele saia fora das especificações, ou seja, ele fique fora de controle. No momento, com os dados que nós temos, com os dados atuais, a gente viu aqui, ó, que ele está sob controle, ok? Mas calculando a capabilidade pelo CPK,
deu menos que 1. Se deu menos que 1, é um processo incapaz, ou seja, é um processo que tem probabilidade de não atender às especificações. Então é muito provável que lá na frente esse processo vai sair de controle. Ok? Então como é que ficaria a resposta aqui? Calculando CP ou CPK, responda se o processo é capaz. Resposta: processo não é capaz porque o valor de CPK foi inferior a 1, ou seja, 0,99. Há probabilidade de que esse processo não atenda às especificações dadas, né? É de 20 gramas, mais ou menos 7 décimos de grama. Ok? E assim a gente encerra, calculando então a medida aqui do CP ou do CPK, nesse caso aqui a medida do CPK. Tudo bem? Dúvidas? Na verdade tem uma dúvida, mas é na verdade só pela construção do gráfico da primeira parte, professor. O gráfico? Acho que do Rafael também é a mesma pergunta, leio. Tá. Ô, gente, é assim, viu? Ó, se vocês não manjam de Excel, fica difícil explicar como é que faz o gráfico no Excel, tá bom? Então aí eu sugiro que vocês façam o gráfico na mão mesmo, numa folha sulfite, aí tira uma foto e coloca. Porque porque o objetivo da aula não é vocês aprenderem a fazer gráfico no Excel. O objetivo da aula é cálculo, é calcular, entender o conceito, né? Mas pode perguntar, Guilherme, fica à vontade. Não, era sobre o gráfico mesmo, já que eu posso tentar fazer assim, aqui de boa. Porque Cara, eu vou tentar fazer no Excel, se não conseguir eu faço na mão mesmo. Qual era a dúvida? Vamos lá, vamos ver se eu posso te ajudar. Qual era a dúvida na construção do gráfico? Não, é mais a montagem do gráfico, já que eu tenho todos os dados aqui, eu fiz a minha atividade acompanhando a sua aula. Sim. Eu tenho todos os dados aqui, eu queria só tentar montar os dois gráficos da média pelas médias e da amplitude. Então vamos lá, então eu vou te dar uma dica. Ó. O que você tem que fazer? Gráfico pelas médias das médias, ok? Então você seleciona o valor das médias, o x barra, ó, tanto o texto tanto o título quanto os dados. Aí você vai selecionar o limite superior de controle, a linha média e o limite inferior de controle. Tá vendo? Com essas 4 colunas você gera o gráfico, né? Eu vou inserir gráfico de linhas, gerei, tá vendo? Gerei o gráfico, né? Então quer dizer, para o gráfico das médias, eu seleciono o x barra barra, né? O x barra e os 3 limites, limite superior de controle, linha média e o limite inferior. Para o gráfico das amplitudes, eu seleciono a amplitude, a coluna da amplitude, e os 3 dados dos limites do gráfico das amplitudes. O limite superior de controle, Fechou. A linha média, né, que é o x barra, e o limite inferior de controle. Então sempre seleciona 4 colunas. Aí pede inserir gráfico, vai na linha lá, ó, ele te dá. Beleza? Morou. Beleza. Gente, eu quero ouvir vocês. Pode falar, Arthur. Professor, olha, é que eu não queria cortar você, mas eu vou falar aqui agora. Eu estava estudando sem ter assistido essa aula aqui, pesquisando e coisa daqui, fazendo conta e divisão e multiplicação e tudo mais. Deixa eu baixar aqui o aparelho aqui, peraí. Deixa eu ver onde eu baixo isso aqui. Não, tudo bem. Dá sobre Dá pra te ouvir, pode falar. Tá, é que tá dando eco aqui. Então, de novo, voltando ao LSC e o LIC. A questão que eu falo da tabela é a tabela da matéria, aquela tabela de dados que você estava mostrando, e vai usar essa mesma tabela no exercício para entregar. É isso que eu quero saber. Isso. Peraí, repete. Vai usar o quê? A mesma tabela de dados? Não tem ali, ó, A2, D3, D4, não existe uma tabela. Essa tabela vai usar na atividade para ser entrega esses dados? Sim.
Por quê? Olha só, eu só mudei, os dados são esses aqui, né? Eu só mudei os valores, mas continua sendo 5 amostras e 4 caixas, 4 elementos em cada amostra. Então esses dados aqui, deixa eu só desconcluir. Então o A2, o D3 e o D4 vão ser os mesmos. Agora, é claro, vai mudar os restantes, né? Vai mudar X barra barra, vai mudar X barra. Não, com certeza. Entendeu? É que na atividade. Vão ser tudo aquela tabelinha lá do PDF que o senhor tinha colocado lá, né? Desculpa, não entendi, repete. O A2, o D3 e o D4 são tudo aquela tabela meio amarelinha que o senhor tinha colocado no arquivo lá da aula mesmo, né? Essa tabela aqui, né? Essa tabela aqui, ó. Ah, beleza, é isso mesmo. Essa tabela aqui, ó. Isso. Ó, só que nós estamos pegando essa linha aqui, ó. 4 elementos da amostra, ó. O A, o 0,728, o D3, 0 e o D4, 2,282. Então, no caso também do exercício para entregar, são 4 amostras também, por isso que fala caixa 1, caixa 2, caixa 3 e caixa 4, correto? Exatamente. Não são 4 amostras, são 4 elementos por amostra. Né? Tá, 4 elementos por dentro amostra. da caixa, digamos, né? Não, dentro de cada amostra. Porque são 5 amostras. A amostra das 7 horas, a amostra das 8, a amostra das 9, a amostra das 10 e a amostra das 11. Concorda comigo que são 5 amostras? Só que dentro de cada amostra tem 4 medidas. Caixa 1, caixa 2, caixa 3 e caixa 4. Então o que você busca na tabela são as medidas, são os elementos dentro de cada amostra. Por isso que são 4. Beleza. Beleza. Gente, é isso aí, tá? De posse da gravação dessa aula, desse exercício que tá... Gente, eu só mudei os valores, o raciocínio é o mesmo, tá bom? Então eu acho que vocês conseguem fazer, tá? Eu não tinha intenção de usar a aula toda para a gente revisar o exercício, mas já é 9h40, né? Eu vou encerrar a aula, tá? Então, hoje, o assunto que eu tinha programado para hoje vai ficar para a semana que vem, não tem nenhum problema. Nós temos mais 2 aulas. Nós temos aula semana que vem, dia 18. Temos aula no dia 25. Aí encerra nosso semestre. Então, essa atividade, né, que é a atividade 5, vocês têm que entregar até semana que vem, conforme está aqui na área de aviso do Moodle, né? Vocês devem entregar até o dia 18, tudo bem? Às 23h59. Ok, gente? E aí, semana que vem, nós vamos fazer essa nossa aula, né? É uma aula com assunto novo. E eu já vou passar e vamos ter atividade para a semana que vem também. Tá bom? Para entregar no dia 25. Tá legal, gente? Beleza? Beleza. Podemos... Beleza, professor. Oi. Pode falar. Agora é o seguinte, quem não sabe usar o Excel vai se ferrar, né? Tem que ficar fazendo as contas no celular e jogando no Excel, né? Porque... Viu? O seguinte, o Arthur, é assim, né? Você concorda comigo? A nossa disciplina não é nem para ensinar Excel e nem para ensinar a fazer conta. Concorda? Concordo. A nossa disciplina é para ensinar a compreender e montar um gráfico de controle, tá? Então, se a gente estivesse em sala de aula, eu estaria fazendo isso na lousa. Eu estaria fazendo as contas na mão, na lousa. Então, quem não sabe usar Excel, nem usa Excel. Faz no sulfite, faz no caderno, né, as contas, e tira uma foto e posta no Moodle como imagem, não tem nenhum problema, tá? Pode ser assim, não precisa usar Excel. Eu uso Excel porque é a melhor forma de transmitir para vocês. Se eu fosse fazer isso na mão... Não, eu sei. Entendeu? Só de concluir. Se eu fosse fazer na mão, eu teria que ter uma lousa aqui em casa, filmando a lousa para vocês verem,
ou se não uma câmera filmando eu aqui fazendo uma folha sulfite para vocês visualizarem, né? Então eu uso Excel porque já está no computador e facilita para vocês visualizarem. Agora quem sabe usar Excel, ótimo, porque automatiza os cálculos, né? Agora quem não sabe tem que fazer na mão, porque volto a dizer, o mais importante de tudo não é fazer D4 vezes R barra, né? Fazer D4 vezes R barra, todos vocês sabem fazer conta. 2,282 vezes 0,6, vocês sabem fazer, né? Então o Excel só faz isso pra gente. O que importa é o quê? É o raciocínio envolvido atrás dos cálculos, que é o que a gente conversou ao longo dessa aula de hoje e das aulas anteriores. Beleza, gente? Beleza. Beleza, professor. Podemos encerrar, então? Podemos. Ok. Tá bom. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição pelos canais, tá bom? E a gente vai se falando.